eu gostaria de, no vídeo de hoje, nessa nossa reflexão, fazer uma pergunta. No livro de Mateus, capítulo 6, a partir do verso 25, Jesus, ele nos ensina a não andarmos ansiosos pelo que havemos de comer, beber, vestir. E ele ensina, através de algumas metáforas, que a gente não deve realmente estar preocupado com o dia de amanhã, porque o nosso Pai Celestial, ele sabe disso. E a minha pergunta é em cima do verso que Jesus fala: buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça. Qual é a pergunta que eu quero vos fazer, que seria o foco dessa nossa reflexão? O reino de Deus e a justiça de Deus são duas coisas diferentes. Eu gostaria que você parasse para pensar agora. Quando Jesus diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, ou toda a sua justiça, ele está falando de duas coisas diferentes. A minha resposta, dentro daquilo que eu consigo entender, é de que não tem como separar o reino de Deus e a justiça de Deus. Quando a gente fala buscar o reino de Deus, muitos pensam que você fazer isso é você estar dentro de uma igreja, dia sim, dia não, quando não, todos os dias. Isso é você buscar o reino de Deus. Buscar o reino de Deus é você fazer uma oração no primeiro momento que você se levanta. É você fazer uma oração no último momento antes de você ir se deitar. É você orar quando você vai se alimentar. Buscar o reino de Deus é você estar sempre falando com Deus em todo momento. Olha, eu enxergo de uma maneira um pouco diferente. Todas essas coisas são boas, mas viver o reino de Deus, buscar o reino de Deus, não necessariamente eu preciso estar dentro de uma igreja. Eu preciso estar envolvido em todos os trabalhos dentro de uma comunidade. Não é necessário isso. Eu posso estar um dia na igreja, no outro dia eu não vou para a igreja. Isso não significa que eu deixei o reino de Deus de lado, porque o reino de Deus eu vivo ele no meu dia a dia. Entenda junto comigo, se eu estiver trabalhando, o reino de Deus está no meu coração. Se eu estiver estudando, ele está no meu coração. Então eu vivo o reino, eu busco o reino aonde quer que eu esteja. No trabalho, em casa, na escola, na igreja, aonde quer que seja. E a justiça? Ora, se eu busco o reino de Deus, a justiça está automaticamente ligada a tudo isso. Porque não tem como eu dizer que eu estou exercendo tudo aquilo que pertence ao reino de Deus e não estou praticando a justiça. E o que faz parte disso tudo, do reino e da justiça? Jesus, em suas palavras, nos diz assim: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Quando eu busco só aquilo que é do meu interesse e menosprezo o meu próximo, eu não estou praticando o reino de Deus e muito menos a justiça de Deus. Quando eu desejo ao próximo aquilo que eu não quero para mim, porque é o contrário. O que Jesus disse foi: aquilo que você quer que os homens vos façam, fazei vós. Aquilo que vocês querem que seja feito a vocês, façam vocês. Então, se eu desejo o mal para o meu próximo, não estou praticando o reino de Deus, e muito menos a justiça de Deus. Mas quando eu faço o que Jesus está dizendo, são dois exemplos que eu dei. Fazer ao meu próximo aquilo que eu quero para mim. Eu me importar, não me importar apenas com aquilo que é do meu interesse, mas que seja do interesse do meu próximo, do meu irmão. Esse é um exemplo. O outro exemplo que eu dei é amar a Deus. Eu amo a Deus, mas eu odeio o meu próximo. Amar a Deus em primeiro lugar e amar ao próximo como a ti mesmo. Veja, são muitos mandamentos, muitas ordenanças. Todas essas ordenanças, dentro do que a gente poderia dizer é praticar a justiça de Deus, é viver o reino de Deus. Mas a gente só tem esses dois exemplos, pelo menos que eu estou citando aqui, e que a gente, analisando
percebe que poucos vivem. Eu estando bem, eu não me preocupo com o meu próximo. No mínimo eu estendo a mão e dou lá uma coisinha para ele, para dizer que eu fiz alguma coisa. Mas dali para frente, ele que se vire. Quando eu realmente vivo o reino de Deus, porque no reino de Deus não tem maior e nem menor. No reino de Deus não tem aquele que tem prioridades e aquele que não tem prioridade alguma. No reino de Deus não tem a justiça que é feita para mim, é feita diferente para o outro. Para mim o peso é menor, para o outro o peso é maior. Aí não seria justiça de Deus. Isso não seria viver o reino de Deus, não seria buscar este reino e nem essa justiça, como Jesus nos ensinou a fazer. Eu pergunto mais uma vez para que você deixe bem fixado no seu coração, na sua mente, que você pense nisso. O que é buscar o reino de Deus? O que é buscar a sua justiça? Porque a partir daí, Jesus diz, a partir daí, todas essas outras coisas, que outras coisas ele estava falando? O vestir, o comer, o beber. As coisas com as quais a gente se preocupa se nós vamos ter amanhã ou não. Se eu praticar a justiça de Deus e o reino de Deus, como eu já citei aqui, dentro da minha perspectiva, você não é obrigado a concordar comigo. Eu estou te levando dentro do meu raciocínio. Se você concorda comigo, então é isso mesmo. Se eu me preocupar em viver o reino de Deus desta maneira e a justiça de Deus, como eu disse, não estão separados. Eu não posso viver o reino de Deus, mas não praticar justiça. Essas duas coisas são apenas uma. Buscar o reino e a justiça é a mesma coisa. Então não tem como eu realizar aquilo que Deus quer que eu realize dentro do seu reino, junto com a justiça, porque não se separam. Fazendo isso, Deus não provê aquilo que é necessário para o meu dia a dia, aquilo que é necessário para o nosso dia de amanhã. Jesus encerra esse texto dizendo: deixe cada dia o seu mal. Eu não preciso ficar encucado, ansioso, desesperado pelo que eu vou comer, vestir, beber. Mas se hoje, no dia de hoje, o dia de hoje nos pertence, o dia de amanhã não. Aquilo que eu faço hoje, se hoje eu faço o que Jesus disse, o que foi que ele disse? Buscar o reino e viver a justiça. Mas eu faço isso quando? Em primeiro lugar. Essa é a sacada. Não é que eu vou fazer tudo o que eu tiver que fazer e aí, lá em 10º lugar, em 40º lugar, eu vou praticar a justiça e vou buscar o reino. Não. Em primeiro lugar. Essa é uma grande sacada. Primeiro eu vivo o reino. Pensa nisso. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Eu desejo do fundo do meu coração que essa seja uma reflexão que fique martelando na tua mente e no teu coração. Que o Espírito Santo possa falar muito mais profundo. Fique com Deus.